colocando para gravar, gente, a frequência de vocês, eu vou colocar aqui no chat um link, é um formulário do Google, é só clicar lá e preencher com nome e CPF, é bem simples, tá? Preencham com bastante cuidado e só precisa preencher uma vez, tá bom? Eu vou colocar o link várias vezes durante a aula, se você já tiver preenchido, só ignorar. Se ainda não preencheu, é só clicar lá e preencher, tá bom? Que é assim que a gente vai fazer a frequência de vocês durante a aula. Mas Sandra, Patrícia, sejam muitíssimo bem-vindos. Fiquem à vontade. Obrigada. Patrícia, começa você, na ordem alfabética. Então, gente, é um prazer, né, a gente estar aqui nessa nossa primeira aula ao vivo. A gente fez uma rápida apresentação na aula que a gente disponibilizou. Foi a nossa primeira vez fazendo a aula gravada, né? A gente sempre pode melhorar, mas, enfim, é um desafio. A gente tinha inicialmente pensado de dar esse curso de forma presencial, né? Ele estava marcado, salvo engano, para abril. E aí, agora, diante desse contexto que a gente está vivendo, a gente adaptou, então, para esse modelo à distância. Agora, como a gente estava falando, assim, informalmente, para quem já estava aqui, nessa nossa interação, eu e a Sandra já demos esse curso no Rio para todas as pessoas que estão capacitadas, que começam a trabalhar com depoimento, precisam fazer esse curso, e a gente também já teve em outros tribunais, né? E foi uma troca sempre muito enriquecedora com os colegas, porque a gente sabe também das especificidades de cada local. Mas uma coisa assim, que a gente preza muito, realmente, é a participação, é a interação, é ouvir, é contar um pouco como é que foi o nosso percurso, até da construção do depoimento especial aqui no Rio de Janeiro. E, assim, nós temos inúmeros desafios, mas nós duas acreditamos muito no procedimento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem feito até de pesquisa, que eu acho que é muito interessante, inclusive ouvindo as pessoas que passam pelo depoimento, qual a impressão das crianças, das famílias sobre esse procedimento. O resultado tem sido, assim, muito até motivador, no sentido de que a gente está num caminho possível. Agora, são muitos desafios, a gente conheceu um pouquinho vocês lá no fórum de apresentação, né? Procuramos também nesse fórum de discussão as pessoas poderem se expressar, né? A ideia realmente é essa, que vocês se expressem e a gente possa trocar. Naquele formulário de expectativas, alguns preencheram, eu acho até que ele já está fechado, por isso nem sei depois se dá para a gente abrir para quem não preencheu, preencher. A gente viu aí algumas expectativas de vocês em relação ao curso, do que eu observei, né? Daquelas expectativas, eu acredito que a gente vai conseguir tocar em todos esses aspectos, a gente vai num crescente. Essa parte inicial é mesmo para a gente entender, antes de chegar assim, no depoimento em si, toda essa contextualização, toda a questão da legislação, até para a gente poder compreender o depoimento de uma forma mais ampla, porque quando a gente entende realmente qual o sentido, o contexto, até para a gente tomar posicionamentos, direcionamentos, fica mais fácil, né? Então, assim, a gente está à disposição de vocês. A gente combinou aqui que a câmera pode ficar desligada, e aí, quando vocês forem fazer as perguntas, aí liguem a câmera, e aí o ideal também provavelmente, as pessoas que não se conhecem ainda pessoalmente, até se apresentar, dizer o nome e da onde que estão falando, onde estão atuando, né, para a gente poder conversar. A gente tem aí algumas aulas ao vivo, tem no nosso Moodle o fórum de dúvidas, a gente vai estar entrando, eu e Sandra vamos revezar, a gente vai entrar pelo menos uma vez ao dia para ir acompanhando. Tá certo? E a gente colocou lá o material, isso é importante. A apostila, está logo no primeiro material da primeira aula. Essa apostila
ela vai ser usada assim, ao longo de todo o curso. E aí também, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Então, eu acabei falando, e não falei, mas eu sou Patrícia, sou psicóloga, né? A gente está na apresentação consta lá desde 2012, trabalhando no depoimento especial, e como eu falei, todo um percurso até chegar na forma como ele está hoje, né? Então, eu sou servidora, eu sou psicóloga, ingressei no Tribunal de Justiça através de concurso 99. E aí, estamos lá, e atualmente eu trabalho no Serviço de Apoio aos Psicólogos, que é um órgão, assim, que é responsável pela coordenação das diretrizes dos psicólogos em todo o Estado. É isso. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma troca muito enriquecedora. Bom, Patrícia já falou bastante, né? Assim, deu um contexto de todo o caminho que a gente vai trilhar por aí. Sou Sandra, psicóloga, servidora também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu estou hoje numa divisão, que é onde a Patrícia está também, que é a divisão interdisciplinar, né? Estou na gestão e coordenação das equipes técnicas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, além da psicologia e do serviço social, a gente também tem como integrante da equipe técnica os comissários de infância, e dentro dessa divisão nós temos o núcleo do depoimento especial, né, que foi instituído desde do primeiro movimento, né, de estudos, de instalação das salas, do protocolo, né, a gente vem lá desde o início, assim, numa discussão, em estudos, em 2011, quando em 2012, em dezembro, nós fizemos a primeira audiência de depoimento especial. E a primeira dupla a fazer fui eu e Patrícia, né, Patrícia? Foi muito interessante, porque nós tínhamos também alguém acho que colocou lá no fórum de discussão, um posicionamento bem crítico, né, em relação a essa prática, assim como os conselhos e a maior parte, né, dos colegas, mas eu, assim, é o meu perfil, né, eu não recuo, né, diante das propostas que me vêm. Então, naquela época eu estava nesse setor, né, que é o setor interdisciplinar, e fui convidada, né, a dialogar, a pensar, né, o juiz, na época que estava na direção desse projeto, abriu as portas, né, ele nos escutou, então nós formamos um grupo muito pequeno e fomos, né, conversando sobre o depoimento especial, e tivemos a ideia de, antes, né, de pisarmos numa sala de depoimento especial, criarmos toda uma estrutura, né, a partir dessas discussões, que pudesse nos proteger no sentido de nos dar mais autonomia na direção, né, dessas audiências. Então, antes mesmo de fazermos as audiências, nós criamos um protocolo de atendimento às salas, né, e aí, ao longo do curso, a gente vai apresentar para vocês, vai falar um pouquinho. E como a Patrícia falou, é uma construção. Então, hoje, nós estamos no terceiro protocolo, né? Passamos 9 meses, publicamos o segundo, passado um tempo, publicamos o terceiro, porque, assim, a gente começa naquilo, né? A entrevista, então vamos ouvir as crianças, o que elas estão pensando e os adolescentes sobre essa prática. A partir da resposta delas, a gente foi adaptando, fomos estudando outras questões em relação a testemunho, a narrativa, a traumas, né? Você vai conhecendo o terreno, vai ampliando o teu conhecimento, né? E vai ampliando estudos, porque você percebe que o depoimento não é só aquilo, né? Não é só pergunta e resposta, tem uma amplitude ali de questões a serem estudadas, muito novas, e que a gente deve, né, mergulhar, porque, assim como a Patrícia falou, a gente tem uma pesquisa que a gente faz desde o início com as crianças e os adolescentes, né? Nada melhor do que perguntar a eles, que são os clientes, né, que são as vítimas que passaram por esses traumas, o que eles acharam disso, o que eles pensam, não só sobre o depoimento, sobre falar em juízo,
falar para o juiz, né? O que é isso? E a gente tem, assim, uma pesquisa que é fantástica e as respostas são incríveis. Então, isso me fez também, né, mudar de posição. Hoje eu sou ativista, né? Eu acho que tem que acontecer dessa forma, né? Porque, assim, eu escutei a experiência te traz muito isso, né? A gente escutou dessas crianças, dessas vítimas, o que é essa passagem, o que é esse caminho, né? E, bom, é isso. Então, vamos caminhar. Bom, as pessoas acham que vai ficar um tempo muito curto. Eu acho que para todo mundo se apresentar, acho que talvez durante o curso, quem for falando, a gente gosta muito dessa dinâmica, dessa troca. Se apresenta rapidamente, a gente já leu também lá no Moodle, né? E aí vamos falando, porque se a gente colocar aqui para se apresentar e falar, a gente vai tomar muito tempo da aula, né? Tá bom? Só antes da gente passar, a gente preparou uns slides, né? Mas como eu falei, a intervenção de vocês é muito bem-vinda, as dúvidas e questionamentos. E em relação à primeira aula, teria alguma dúvida, algum aspecto? Alguém quer se manifestar? Ou a gente segue aqui? Bom, então a gente vai seguindo, e aí, se vocês fiquem à vontade para fazer a intervenção, aqui não tem aquela mãozinha, né, para levantar. Não, vamos combinar o seguinte, podem falar, desliga o microfone e fala, Sandra, Patrícia, vamos, né, depois a gente interage melhor, não precisa nem colocar no chat, Sandra, posso falar, né, tô com uma dúvida, pode interromper, sem problemas, né, Patrícia, fica mais dinâmico. Sim, tá ótimo. Combinado. Então, eu vou botar aqui o slide para a gente... Esse é assim, que a gente pretende abordar na aula de hoje. Então, na apostila, está na página 8 a 15, 22 a 28. Aí, depois, se vocês quiserem fazer a leitura complementar. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa, só uma coisinha aqui. Se vai aqui. Sandra e Patrícia, Ah. Só uma dica. Como vocês duas estão falando em conjunto, às vezes, quando os dois microfones estão abertos, para a gente o áudio de um dá eco no outro. Aí, quando uma estiver em silêncio, pode fechar, que daí não dá esse eco, mas aí pode abrir à vontade, abrir e fechar à vontade, tá bom? Obrigada, eu já estava percebendo o eco. Valeu, obrigada, é isso. Bom, então, assim, para a gente começar, naquela primeira aula que a gente mandou, a gente apresentou basicamente assim, um panorama no sentido dessa questão do depoimento, da preocupação com a escuta da criança, dentro de uma perspectiva mundial, e não apenas uma coisa que o Brasil resolveu que vai ter essa preocupação, né? Então, a gente vê isso no contexto mundial, e até muito interessante, as séries, né? Tem uma série americana, a gente vai voltar a falar sobre isso, é aquela Unbelievable, que trata um pouco de uma situação envolvendo o abuso, e como ficam evidentes algumas questões que nos preocupam aqui, também lá, no caso, retratado nessa série, mas aí depois a gente vai conversar. Mas, assim, a maioria de nós, eu, por exemplo, vim de uma experiência em vara de infância e juventude especializada, e aqui, assim, as competências, né, o juiz da vara criminal, quem faz o depoimento é predominante o juiz da vara criminal, né? Então, a gente começou a se deparar com situações onde a gente não entendia bem o funcionamento e até uma lógica desses encaminhamentos que chegavam. Por exemplo, é comum a gente receber crianças que nunca passaram por nenhum atendimento e que estão no depoimento especial sendo ouvidos pela primeira vez, a gente tem tido a chance de fazer os necessários também encaminhamentos. Então, só para contextualizar como é diferente também a organização do Código Penal, porque é um código que ele pensa muito no direito dos acusados, ele não tem um olhar para a vítima, ele quer assegurar justamente o devido processo legal, né, o princípio do contraditório,
que as partes precisam ser ouvidas e ter igualdade de condições nas suas manifestações, o direito à ampla defesa, né, e o princípio da verdade real, que, assim, até tem aquela questão, em dúvida, pró-réu. Se existe alguma dúvida, aquele réu não é condenado. Então, é essencial isso, a gente não é da área do direito, mas a gente foi estudando, né, mas os magistrados falavam que na maior parte das vezes, imprescindível ouvir a criança em audiência, né? Então, a gente está falando aí do Código Penal, até para poder a prova ser juridicamente validada. E o que acontecia também, muitas vezes, que a gente ainda tem pesquisas estudando esse aspecto, mas que justamente pela pouca qualidade das provas, o doutor Daltoé fala um pouco disso, existia pouquíssima responsabilização dos acusados, e isso acabava contribuindo para que esse ciclo de violência fosse aumentado, porque as vítimas sabiam que não ia adiantar nada falar, o acusado também não tinha responsabilização, e isso funcionava quase que como um estímulo para que se perpetuasse, às vezes, um mesmo acusado respondendo diversos crimes e sem chegar a nenhum tipo de responsabilização. Então, a gente também entende que essa questão da responsabilização do acusado tem um efeito muito importante na compreensão... Ué, por que não está indo? Ai, gente, peraí, deixa eu me enrolei aqui para passar o... Tá, enquanto isso, eu vou só fazer um comentário, né, que eu mesma... Por que a criança tem que ser ouvida? Por que a gente não pode fazer um estudo, né, um parecer, um relatório a partir de uma avaliação? Eu aprendi que existem 3 tipos de prova no processo penal. É um rito, que é obrigatório, que a prova é documental, que é a identidade, certidão de nascimento, os documentos que identificam, a prova pericial, que são os estudos técnicos, né, dos peritos, e a prova testemunhal, que é aquele sujeito que está sendo acusado de um crime, né, ele tem o direito de estar frente a frente com aquele que está acusando, para que ele possa argumentar e contra-argumentar. Então, a prova testemunhal é uma das 3 provas obrigatórias no rito, ou seja, se não houver uma das 3 provas, ou, né, se não houver a testemunhal, que é o momento da audiência, esse processo, inclusive, ele pode ser anulado pela outra parte, porque não cumpriu esse fluxo obrigatório do processo penal. Né? Então, só para deixar claro, porque a gente faz muita confusão em relação a isso, né? Então, a criança não precisa depor, vamos apresentar um relatório, mas não, né? Existem advogados, defensores que insistem nisso, né? Se não houver essa fase desse procedimento, o processo pode ser anulado. E a questão da responsabilização é muito importante para a criança, né? E para a vítima, qualquer vítima, né? Que é a questão do acolhimento, da escuta, né, da verdade daquilo que aconteceu com ela, né, tem até o Ferenczi fala do desmentido, né, que não acreditar naquilo que a criança está dizendo, que o seu paciente clínico está dizendo, né, quando a criança vai para a mãe, vai para o judiciário, diz e recebe a notícia de que aquele acusado ele não foi responsabilizado pelo aquele crime, né, é um desmentido, né, eu fui lá, eu disse, eu contei para a lei, para o juiz, e nada aconteceu com ele. Então, quer dizer, a minha narrativa não foi acolhida, né, então essa responsabilização, a gente tem várias crianças não, digo adolescentes e mães, que ligam, retornam, perguntam, né, a gente não tem nem como dar conta, porque o NUDECA, ele é o Núcleo de Depoimento Especial no TJ do Rio de Janeiro, ele não fica numa vara, a gente atende 30 varas criminais, e aí a gente diz, né, como é que a gente tem que catar o processo para poder dar uma resposta, às vezes nem tem, que eu digo assim, tem a busca dessas vítimas por uma resposta. Ele foi responsabilizado? Ele não foi? O que aconteceu a partir daquilo que eu disse para a lei, para o judiciário, né?
Vai lá, Patrícia. Isso. Então, e aí até tem o artigo 155 que está falando justamente isso, que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvadas as provas cautelares, né, não repetitíveis e antecipadas. Então, é preciso essa... Eu não sei porque que ele, às vezes, ele não está mudando. Ah, foi. Bom, então, Oi. Sim. Eu sou psicólogo de Cacoal, Antônio. Quanto a essa questão, há uma situação que, se possível, me esclarecer, e isso, para mim, desde que eu estou trabalhando no judiciário, nunca ficou muito claro, a questão do trabalho do psicólogo da assistência social. E, a meu ver, o Código Civil ele trata isso como perícia, mas dentro dos tribunais nosso trabalho não é tratado como perícia, como estudo, como etc. Alguma outra coisa que, a meu ver, não está claro e não está claro dentro do arcabouço legal. Caso o nosso trabalho é apenas uma informação, é estranho. Que papel é esse que nós fazemos? Se ele é perícia, o que falta para ser devidamente classificado e caracterizado como perícia? Tanto que eu acho que vocês vão falar sobre isso mais para frente, eu imagino, mas que temos, pelo que eu entendo, 3 elementos aí presentes, que são o depoimento especial, a escuta especial e a perícia, propriamente. Esse trabalho que a gente faz de estudo psicológico, estudo social, é um arranjo esquisito que eu nunca consegui entendê-lo dentro da literatura e nem do arcabouço legal. Né? Só colocando aí para a gente pensar, e se vocês puderem me ajudar nessa questão. Perfeito, assim, essa parte dos estudos, a gente observa, existem, assim, até dentro da psicologia jurídica, diversos autores, dentre eles eu estou pensando aqui a Leila Torraca, que é aqui do Rio de Janeiro, professora da UERJ, até agora se aposentou, pensando nesse lugar do psicólogo, principalmente nas varas de infância, como para além de uma perícia, né? Pensando também, assim, da importância de uma implicação das partes, né? Com o resultado desse trabalho. E aí tem as recomendações técnicas do CFP para os psicólogos de vara de família, que é uma leitura, assim, que eu recomendo fortemente, que tem a ver justamente, acho que dá balizas para se pensar no trabalho do psicólogo dentro do campo jurídico. Agora, no depoimento especial, isso é muito importante que você está falando, o profissional, ele está como entrevistador, tanto que aqui no Rio a gente tem assistentes sociais, psicólogos e comissários atuando como entrevistador. E dessa nossa intervenção, que ela é a entrevista do depoimento especial, mas engloba também a recepção e o fechamento para a criança, porque a gente vai pensar também que é um atendimento assim mais amplo, porque existe essa preocupação também com o pós-depoimento, como é que vai ser quando essa criança também sair do judiciário, e como a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma preocupação que está evidente na Lei 13.431. Então, dessa intervenção, não há nenhum relatório, a gente não faz nenhum tipo de relatório no depoimento especial. E quando a gente recebe as partes para fazer uma perícia ou um estudo, né, aí você vai, é muito diferente, aí o que a Sandra está falando, é a prova pericial dentro do código, porque você vai fazer entrevista com todos os envolvidos, vai contextualizar, e você vai também, a partir do seu arcabouço teórico, vai tecer algumas considerações, no caso, psicológicas ou do assistente social, em relação ao serviço social, dentro desse contexto que você observou. No depoimento especial, não. A sua intervenção é exclusivamente com a criança, como um facilitador dessa comunicação
com a criança. Já que ela vai precisar participar do depoimento, você vai ser essa figura e você não vai fazer nenhum tipo de relatório acerca dessa intervenção. Tá certo? Não sei se eu te respondi, mas seriam essas questões. Patrícia, o que eu estava apontando, eu entendo como distintos a escuta especial, o depoimento especial e a perícia. Sim. São distintos. Sim, tá? São distintos, concordo. E a questão do procedimento em relação ao depoimento especial, eu tenho trocentas dúvidas e estou aqui no curso para trabalhá-las. Tá? Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder trabalhar isso, porque eu tenho muitas. Em relação ao depoimento, muitas questões relacionadas a essa questão de procedimento, que você já disse aí, a questão do relatório, eu tenho visto pedidos distintos, né? Por exemplo, apresenta quesito ou não apresenta quesito para escuta, e aí mistura-se escuta com depoimento, né? Uma série de questões aí, eu acho que precisam ser separados e colocados cada um no seu devido lugar. Eu entendo também que o lugar do psicólogo, do profissional que atua em um depoimento é de um facilitador e de aquele que vai apenas conduzir a entrevista, e não é papel de perícia. Mas o que eu estava apontando antes é o lugar da perícia versus estudo psicológico social. Tá? Essa questão que, quando eu vi lá no material de vocês, né, e você trouxe aqui novamente, essa questão, o que a gente presta enquanto um relatório, né, do que nós fazemos, ou fazíamos antes do depoimento, né, havia uma situação que eu vi em algumas manifestações, inclusive de advogados, desconsiderando aquilo ali porque era apenas um estudo social e psicológico, não era perícia. E essas confusões, algumas vezes, elas vinham se arrastando. Então, eu estou trazendo o trabalho psicológico e social que se fazia antes, eu entendi como um trabalho de perícia, ainda que havia distintos entendimentos a respeito disso. Certo. Eu entendi o que você falou. Oi, deixa eu só dar, eu acho, Wilson, perfeito o que você está falando, eles, os advogados, até às vezes os operadores de direito fazem essa confusão, né, porque, uma coisa não é uma coisa ou outra, né, o estudo o parecer é um produto de uma avaliação que vai dar um contexto ao depoimento, né? Inclusive aqui, quando a gente recebe as peças e a gente verifica um caso que está sendo pedido somente o depoimento, que não há nenhuma avaliação, e a gente identifica, não, aqui para esse caso, olha, deve ter umas questões assim, né? Vamos recomendar um estudo? A gente recomenda, a gente sugere um estudo também, para que não fique só o depoimento registrado naquele processo. Não é uma coisa ou outra, né? Aí a gente, o Conselho Federal de Psicologia, eu não consigo identificar nenhum documento que seja produto do depoimento especial de um testemunho. Não é um relatório, não é um parecer psicossocial, não é um parecer, não tem um documento ali que se identifique como produto de um testemunho. A gente não pode produzir nem informação, porque não tem esse termo informação na resolução dos documentos técnicos, né? Então, eles fazem confusão, mas é uma coisa ou outra, né? Uma coisa complementa a outra. O estudo, ele vai complementar, vai contextualizar a fala da criança no depoimento, né? É isso? Esse estudo, neste caso, seria conduzido por outra equipe, a priori, ou pelo entrevistador? Não entendi. O estudo, ou perícia, seria conduzido por outro profissional, ou pelo mesmo, e nas vagas aqui do interior, na maioria, a gente tem um profissional de cada modalidade. Pois é, a gente tem um núcleo, né? Eu acho que a gente vai vendo isso ao longo do curso. A gente tem um núcleo do depoimento. Se eu faço o depoimento, eu não faço o estudo. Né? Se eu fiz o estudo, eu tive uma relação, né, um rapport ali com aquela criança, eu não vou fazer o depoimento. A gente tem a condição aqui na capital de ter um grupo de entrevistadores que faz só o depoimento, e as varas têm as equipes que vão fazer
os estudos, quando a gente sugere, eu que sou do depoimento, eu recebo as peças e eu identifico alguma questão, né? Eu posso recomendar, sugerir um estudo, mas não sou eu que vou fazer. Ele volta para a vara e é a equipe da vara que vai fazer. É uma realidade distinta da nossa, né? Uhum. É verdade, é verdade. Mas no interior, no interior e Baixada, nós temos equipes com 2 profissionais somente. E aí a gente procura, né, a gente sabe dessas implicações, de não ser o mesmo profissional que faz o estudo e que faz o depoimento. A gente procura, sugere que essa questão seja alternada, né? Nem sempre é possível, mas a recomendação daqui é essa, né? De que quem faça o depoimento não deve fazer o estudo, e vice-versa. Isso. São 2 intervenções bem distintas, né? Agora, eventualmente, assim, o ideal que a Sandra falou, é que sejam pessoas distintas. Mas a gente já teve situações onde a pessoa, depois, aí eu acho que fez o depoimento e depois, posteriormente, foi realizar o estudo, né? Menos problemático. Porque a gente acha menos problemático, porque quando você faz um estudo, você já tem toda uma escuta, mal ou bem você já tem uma apreensão ali que talvez possa vir a interferir na sua condução do depoimento, né? Mas, enfim, é como a gente está falando, o ideal é que sejam profissionais distintos para o depoimento. Isso, até na maioria dos locais, a gente tem observado que conseguem funcionar assim, né? Fazem uma organização para evitar. Mas, como a gente tem, isso aí em nível Brasil, um quadro reduzido de servidores para atender todas as demandas, fica sempre essa questão. Bom, então, assim, voltando até para essa questão da legislação, do Código Penal, a gente já falou que existia assim não existia especificidade para ouvir a criança, né? E teve uma mudança importante que foi a partir de 2009, que assim, agora qualquer situação, né, nos crimes contra a criança, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos já é considerado o estupro. Então, se a vítima é menor, e isso, às vezes, no depoimento, tem trazido algumas situações, né, sobre essa questão do consentimento, que aí depois a gente vai poder voltar a conversar. Né? Mas foi essa modificação importante. Teve também uma lei, que é a lei... foi a lei da Joana Maranhão, que é uma nadadora que declarou, né, foi publicamente, por isso que a lei levou o nome dela, que ela vinha sofrendo abuso por parte do treinador. Então, agora, a vítima pode fazer a denúncia mesmo depois que ela tiver 18 anos, porque antes prescrevia. Então, uma pessoa que eu não sei de cabeça o tempo de prescrição, né? Mas agora o tempo da prescrição só começa a contar depois que a vítima já estiver atingindo a maioridade, justamente por se entender que em algumas situações, visto a dinâmica do abuso sexual, fica muito difícil para a criança manifestar e falar, né, sobre o abuso. E aí, só para a gente tem essa questão do artigo 59, que a gente observa, provavelmente vocês devem ter observado isso aí, como a tática da defesa, muitas vezes, é responsabilizar a vítima com relação ao fato, à violência que ela sofreu. Então, quer se falar se ela dançava funk, se ela estava de minissaia, que a roupa era assim. Então, e isso é muito evidente, né, principalmente nas audiências tradicionais, onde a vítima fica praticamente tendo que se defender, né? Quando, na realidade, quem está sendo acusado ali é o réu, né? Então, e aí, no artigo 59, tem essa questão de que os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, eles vão interferir justamente na hora que o juiz for determinar, né, a pena. Então, a gente observa que isso ainda é um comportamento muito presente por parte dos advogados, e aí na audiência especial, no depoimento especial, a criança, o adolescente fica mais protegido justamente porque não presencia e esse tipo de pergunta, mas o entrevistador às vezes observa, né, esse tipo de estratégia, né, da defesa. E aí a gente vai chegar na Lei 3.431, essa lei que ficou conhecida, né, como Lei da Escuta, e algumas pessoas criticam, né, trazendo que só se preocupou com a relação do depoimento especial, mas aí o que a gente também quer valorizar aqui é que essa lei, logo no artigo 1º, tá aqui a letra da lei, ela visa normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos, né? Então, ela traz para todos aí os estados e municípios esse desafio, a gente vai falar aqui também da experiência do Rio, nessa articulação da rede, porque não basta, e a lei traz essa preocupação muito clara, não basta a gente só cuidar do depoimento especial, a gente tem que justamente integrar a rede para coibir a violência e tomar as medidas necessárias no sentido de proteção também, né? Então, aí são os 3 eixos, acho que pulou um. Tá, o sistema de garantia de direitos são tão definidos praticamente, né, lá no artigo 86 do ECA, e é um conjunto articulado, a palavra assim a gente até botou, de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, são esses 3 eixos, né? O eixo de promoção, que está ligado à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, de defesa ou responsabilização, que é nesse eixo que está inserido o Poder Judiciário, e o eixo de controle ou vigilância das ações públicas, que basicamente são os fóruns, os espaços de discussão coletiva, o CONANDA, por exemplo, né? E aí a gente vai chegar, assim, o que a gente colocou, a Lei 3.431 apresenta esse desafio. E aí, aqui no Rio de Janeiro, é a nossa tentativa de organizar esses fluxos, que às vezes a gente via uma vara fazer de um jeito, outra vara fazer de outro, até os atores envolvidos não conheciam muito bem, uma criança sofreu abuso, para onde que a gente deve levar em primeiro lugar, né? Então, a importância assim, de compartilhar esses fluxos, porque o que a gente observava, infelizmente, não sei se é uma realidade aí, é que às vezes mesmo para os participantes, né, do eixo, né, volta e meia mesmo dentro do judiciário, a gente tinha dificuldades. Imagina para a população em geral, que na hora de articular. Então aí a Sandra vai falar um pouquinho do CICAV, que é essa comissão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Sandra? Eu acredito que a internet delas caiu, tanto da Sandra quanto da Patrícia. Aguardem só um instante, eu já vou entrar em contato com elas, tá? Para ajudar.
Oi, Sandra? Tá fechado o seu microfone, Sandra. Voltei, caiu a rede aqui para mim. Acho que da Patrícia também caiu, porque assim que ela chamou seu nome, ela saiu. Mas eu vou Meu entrar em contato com Deus. ela aqui, se você Tá. quiser continuar. Tá, eu vou continuar então. Deixa eu compartilhar aqui, né? Vocês estão vendo os slides? Ainda não. Você clicou ali do ladinho no apresentar agora. Para a gente ainda não apareceu. Apresentar agora. Isso, no canto direito inferior. Aí eu boto a tela inteira, né? A tela inteira vai aparecer toda a sua tela. Você pode selecionar só uma janela. E A daí janela, tá certo. do slide. Ué, cadê a do slide? Talvez seja essa. Vamos ver se é essa. Não. Ixi. E agora? Está carregando. Vamos ver. Está compartilhando, mas ele está aparecendo uma tela toda preta. Não está aparecendo o slide. Não. Não tá? Não. Bom, eu vou interromper e vou Tentar novamente, né? vou compartilhar novamente. Então, vou compartilhar a tela toda. Tudo bem. Uhum. Né? De repente. Daí se você colocar ele em tela cheia, você só não vai conseguir ver a gente, mas os slides você consegue ver. Foi? Ainda não. Meu Deus do céu. Você tem ele salvo? Agora acho que vai. Ah, tá. Oi? Tá carregando agora aqui. Isso, agora apareceu pra gente os slides. Uhum. Ó, eu consegui voltar, não sei o que aconteceu. Bom, você já botou lá, né? Acho que foi no Rio aqui, tudo caiu. Eu botei, eu não estou vendo ninguém, mas eu botei. Agora eu que não estou vendo ninguém. Vamos lá. Esse slide você já falou? Tá no Cicave agora. Não, no Cicave. Eu coloquei código Pode botar penal. mais. Já tá a gente já falou da 3.431, do sistema de garantias de direito. Já, você já passou por isso. Já, porque tem muita coisa. Isso. Ah, tá. Agora já está no Cicave. Tá. Sistema de garantias de direito. Ah, tá. Aqui. A comissão, né? Pois é. Então, isso aqui, nós criamos essa comissão interinstitucional da criança e do adolescente vítima. Isso aconteceu até antes do decreto. Depois nós vimos que um dos artigos do decreto, né, que fala da Lei 13431, ele diz, né, da importância de articular, né, com a rede de atendimento, antes até do judiciário, o fluxo de toda o caminho, né, que a criança percorre, a vítima percorre, até chegar ao judiciário e mesmo no judiciário, né? Então, lá aqui no Rio de Janeiro, nós começamos, assim, a conversar, né, com alguns atores, o Ministério Público, Defensoria Pública, e acabamos tendo a ideia de instituirmos uma comissão interinstitucional. Então, a gente tem a participação também da Polícia Civil, da Secretaria Estadual de Assistência Social, dos gestores, né, a Secretaria Estadual da Educação, a Saúde, a FIA, a OAB. Esses gestores desses órgãos, nós nos encontramos com eles uma vez por mês e vínhamos, né, desde 2019,
2017, discutindo, né, o atendimento à criança vítima, o fluxo da criança vítima. Por exemplo, né, a criança está na escola e, de repente, ela anuncia que sofreu uma violência. O que a professora, o que o diretor vai fazer com esse anúncio? E aí nós, né, conversando, qual é a porta de entrada? A quem ele recorre? A polícia? Ao conselho tutelar? Então, viemos durante todo esse tempo discutindo o caminho, né, que a vítima deverá percorrer e de que forma seria esse atendimento e essa interlocução entre todas essas instituições, né? Então, criamos o que a gente chama hoje de protocolo Voz, deixa eu passar um pouquinho, foi o nome que a gente deu, e esse protocolo, ele institui, né, esse fluxo da criança e ele vem com uma ficha interinstitucional. O que a gente pensou? Por exemplo, a escola, ela fez o atendimento à família, ela encaminhou, né, para o conselho tutelar e para a polícia. A polícia vai encaminhar o caso para o Ministério Público. Então, cada instituição, cada órgão desse tem um setor nessa ficha interinstitucional a ser preenchido. As informações que são colhidas, né, a partir das entrevistas com a família, ou, por exemplo, da criança na polícia, ou na escola, o que tiver sido abordado, vai ser preenchido naquela seção daquele órgão, e essa ficha, ela vai percorrer, né, vai junto com a família, com a vítima, nesse percurso, né, desses atendimentos. Por quê? Para que não haja repetição de perguntas, de informações, de abordagens, né? O médico que fez a entrevista à saúde, que abordou aquela família, vai registrar ali o atendimento dela. E aí, quando ela for, né, para outro órgão, já vai ter aquela informação, né, da saúde, da assistência, do conselho tutelar, né, da polícia, e essa ficha, a ideia é que essa ficha caminhe junto com as famílias e com as vítimas para que esse atendimento não seja repetitivo, né. Então, essa comissão, ela instituiu, né, esse fluxo que a gente colocou, né, no protocolo Voz. A intenção, né, aos poucos a gente vem divulgando isso na rede, como? Através de eventos, né, nós fizemos um evento com o Conselho Tutelar, daqui da região, já fizemos um evento com os bombeiros, não foi, Patrícia? Há um tempo atrás, com a patrulha, fizemos... Então, a gente vai, assim, aos pouquinhos fazendo eventos para ir informando, né, a sociedade toda de como tratar, né, como receber essa vítima e como traçar esse caminho, né, de atendimentos com ela e com a família. Bom, aí, aqui você ainda não falou, né, a Lei 13.431, ela traz 3 tipos de violência, né, a violência física, explicitamente da alienação parental, que a gente vê, assim, como um problema, assim, muito, muito grande, né, porque algumas áreas, né, até de família, às vezes, quando tem anúncio, né, de alienação parental, elas vêm ao NUDECA solicitar o agendamento de uma audiência de depoimento especial para ouvir, né, a criança ali daquele processo. A maior parte das vezes nós não recomendamos, a gente contraindica, porque, né, a gente sabe que é bastante complicado, primeiro porque a gente não tem como aplicar a técnica da entrevista cognitiva, né, num atendimento, assim, de criança vítima de alienação parental. A gente não tem um evento específico para que ela relate, né, com os detalhes, né, com todas aquelas questões que o protocolo da entrevista investigativa dita, né. Então, a gente, né, tendo criado um núcleo de depoimento especial, nós temos essa possibilidade, através do protocolo também instituído, de nos manifestarmos antes da audiência, né. A gente tem uma brecha aí de que podemos avaliar as peças que nos são encaminhadas e podendo emitir um parecer
sobre esse pedido de marcação de depoimento especial. Então, a maior parte das vezes, quando a gente recebe, caso de alienação, contraindica, sinalizando que é importante que haja um estudo, né, a gente traz algumas questões ali para o parecer e contraindica esse depoimento, podendo o juiz acatar ou não, né, a gente sabe que o juiz pode decidir de que, né, não decidir pelo parecer e insistir pela audiência. E aí a lei traz, né, essa diferença da escuta especializada, do depoimento especial. O artigo 7 fala da escuta, que é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Limitado, isso é importante, né, o relato estritamente ao necessário para o cumprimento da sua finalidade. Ou seja, eu estou online ainda? Estou, né? Tá. Eu até, Sandra... Bom, deixa eu falar um pouquinho, acho que a Sandra travou. Não, mas então, assim, até para complementar, porque até estão no chat, estão havendo assim, algumas dúvidas com relação, mas depois a gente volta a falar. Mas tem alguém, não estou lembrando agora o nome que estava colocando, e se a criança espontaneamente falar no momento que você está fazendo a sua intervenção lá para a realização, nesse sentido, a gente vai acolher, a gente vai escutar se ela espontaneamente falar, porque vejam, às vezes pode ser até mais violento você ter alguém que precisa falar com você alguma coisa e fala, não, agora não vai falar comigo. O que a escuta especializada traz é o princípio também da intervenção mínima, que está lá no ECA. O que é a preocupação? É que, como era feito anteriormente, né, muito comum, pelo menos aqui no Rio, a criança era ouvida, às vezes, no CRAS ou no CREAS, ou então, e o juiz queria usar esse relatório como prova. E agora, isso não é mais permitido. Quem vai ouvir na escuta especializada vai ouvir com base no princípio da intervenção mínima e ouvir no sentido de colher as informações que são necessárias para o seu próprio trabalho. Então, por exemplo, uma enfermeira que tem uma preocupação com relação à saúde daquela criança, né? Alguma questão até vamos imaginar aqui, estou pensando, uma transmissão de uma doença sexualmente transmissível. Ela vai focar ali naquele aspecto, ela não vai perguntar, vai ficar perguntando se foi o tio, se foi o avô, como é que ela estava, quantas vezes foi. Esse é o princípio da intervenção mínima, né? E aí, que é muito diferente quando a gente vai fazer no depoimento especial, que a gente vai falar aqui, essa escuta com detalhes, né? Onde realmente você vai estimular a criança para que ela fale sobre o ocorrido. Né? Então, assim, são essas diferenças, e aí eu até recomendo, tem uma colega nossa, Cátula, lá do Rio Grande do Sul, que ela tem um canal no YouTube chamado Canal Proteja, não sei se alguém conhece, e tem um filminho que ela colocou, talvez há umas 2 ou 3 semanas, onde ela fala um pouco sobre essa diferença da escuta especializada e do depoimento especial. Mas a gente entende também que se você é um profissional capacitado e a criança, você está entrevistando a criança, você não pode também falar com que ela, pedir para ela não falar sobre isso, né? Você vai acolher, vai fazer a sua intervenção com base nesse princípio da intervenção mínima. Você não vai ficar inquirindo, você não vai ficar perguntando, tendo detalhes, mas também você não pode simplesmente ignorar uma informação que ela espontaneamente mencionou, né? Isso faz também muito sentido nos casos de alienação parental, onde a criança, às vezes, parece que quer voltar, mas, enfim, são intervenções diferentes que a gente vai ter que pensar mesmo no caso a caso, é isso. E a escuta especializada, até trazendo aquilo que o Wilson tinha, né, colocado aqui... Ih, travou. Sandra? Os nossos estudos de viés da escuta especializada
criança, depende, né? Se você aliar ali nas peças a necessidade de ouvir a criança, você vai ouvir, mas você não vai abordar o fato, correto? Você vai fazer um estudo, vai conhecer aquela criança, vai ouvir a família, mas investigar, ouvir o fato, perguntar, não. Se a criança falar, como a Patrícia disse, né? Espontaneamente você vai apenas acolher, não vai, né, ficar perguntando mais coisas sobre aquele assunto. Você vai simplesmente acolher. Então, essa é a diferença. A escuta especializada diz respeito ao órgão, né, de proteção, a toda a rede de proteção. E o depoimento especial é, de fato, o rito, o procedimento da oitiva, que acontece ou na polícia ou no judiciário, que aí sim, a investigação, a pergunta sobre o evento, a gravação em vídeo e áudio, né, os atores ali, né, fazendo as perguntas que tem que fazer, isso no judiciário, né, a polícia, aqui no Rio até a gente tem, na Delegacia da Criança Vítima, a gente tem o CAAC, que é o Centro de Atendimento Integrado. No CAAC, se tem a entrevista para o boletim de ocorrência, no formato do depoimento especial, se tem o atendimento médico legal, né, então a criança não vai precisar fazer aquela peregrinação que a gente chama, né, vai para o Instituto vai para o IML, vai para a polícia, delegacia, vai para o conselho tutelar, não. Lá, no centro integrado, tudo é feito ali, o boletim de ocorrência e o exame médico legal, com o pessoal capacitado na técnica do depoimento especial, né, da entrevista cognitiva, assim como nós, e os médicos, eles não são capacitados, mas são sensibilizados, né, há uma sensibilização em relação a toda essa prática do depoimento, da escuta especializada. Então, aqui no Rio, a gente tem 2 polos, né, e eles funcionam dentro de um hospital, dentro de 2 hospitais, um na zona, na Baixada, e o outro aqui no centro do Rio de Janeiro. Se alguém tiver perguntas, você me avisa, Patrícia, porque eu só estou vendo a tela. Aqui no chat, aí tem algumas perguntas, assim, eu não sei se vale a pena a gente parar para... As pessoas podem fazer, né? Porque, assim, elas estão falando sobre essa questão do depoimento, assim, de uma cobrança, de uma manifestação por escrito após o depoimento. Aqui no Rio, assim, a gente não trabalha dessa forma. O depoimento não é uma intervenção, primeiro que não é uma intervenção exclusiva do psicólogo, né? E aí a gente a gente vai ter uma atuação objetiva, no sentido, como eu já falei, de facilitar essa comunicação. E a colega colocou, a Cirlei, falou sobre um provimento 4 de 2018, da Corregedoria. Aí eu não conheço esse provimento, mas o que a gente vê é que, assim, tem uma diferença também, na lei de alienação parental, eles falam sobre a presença de um especialista na sala de audiência, e aí sim esse especialista vai poder se manifestar com relação à dinâmica ali da audiência, mas isso não se mistura ao depoimento especial. E o que a gente vai observar é que na Lei 13.431 houve toda uma preocupação do legislador de colocar tem um slide ali, depois a gente vai disponibilizar os slides, que ele elencou ali passo a passo, e que a gente entende que foi uma preocupação para que tivessem pré-requisitos mínimos para chamar um procedimento de depoimento especial, e não apenas qualquer iniciativa... Travou? Qualquer iniciativa para humanizar o procedimento. Então, assim, do ponto de vista técnico, né, do que a gente entende do depoimento especial, não deveria haver um relatório psicológico após essa intervenção. Se o magistrado entender pertinente uma outra intervenção técnica, ele quer um estudo pericial, né, uma prova pericial, aí vai ser encaminhado para
para a equipe, que aí vai fazer o estudo, a intervenção técnica, e necessariamente vai abranger todos os envolvidos, e não apenas a criança. O depoimento é uma intervenção onde é ouvida exclusivamente a criança, e o entrevistador vai atuar como um facilitador dessa audiência. A audiência segue sendo presidida pelo magistrado, né? A gente não faz, assim, comentários sobre assim, Desculpa, Patrícia, porque está falhando o teu, aí eu acabei... Tinha parado e acabei pode falando falar. em cima. Não, é importante vocês atinarem para o nosso Conselho Federal. A resolução 6 de 2019 lista ali os documentos possíveis, frutos de declarações ou informações. Então, ali, quando você lê a resolução, não tem como identificar qualquer documento. Não tem um parecer, não é, né? Fruto de avaliação de peças. O relatório é fruto em que você entrevista todos os envolvidos para dar um contexto. Então, não identificar o entrevistador não tem como emitir um documento, né? E essa resolução essa resolução atual, ela te obriga a produzir somente aqueles documentos. Então, assim, e fora isso, né, por isso que é importante, quando a gente lá aqui no Rio de Janeiro, estou falando lá no Rio de Janeiro, que eu já estou lá em Rondônia, aqui no Rio de Janeiro, nós instituímos um protocolo, um núcleo, e aí, a partir daí, a gente publica as recomendações, e isso é importante vocês terem em mente, porque se esse pedido acontece muito nas diversas varas e se repete, seria importante talvez publicar uma recomendação, ou um aviso, algum documento que pudesse informá-los dessas questões que vocês estão trazendo e que estão, assim, trazendo um certo mal-estar, porque vocês não estão encontrando ali, né, uma prática da psicologia, porque, na verdade, não é, a gente não encontra ali no Conselho Federal, na resolução, não é verdade? Então, talvez trazendo, né, considerando essa resolução, né, o que é um entrevistador, o que o CNJ coloca, né, na consolidação normativa de vocês, o que é o psicólogo, o que é o assistente social, vocês possam dar uma visão, assim, para os magistrados do que é esse trabalho, que é diferente do entrevistador, da função, né, do psicólogo. Sandra, alguém mais? Tem uma questão que talvez possa estar interferindo, porque você está compartilhando a sua tela 2 vezes, está duplicando. Porque saiu do slide, a sua tela está duplicada. Não, eu sei, porque eu compartilhei inteiro, eu não estava conseguindo compartilhar. Entendi, tá bom. Aí eu não alguém sei se... mais? E agora? Foi. Tá. E posso seguir, então? E aí a lei, posso seguir? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá bom agora. Porque eu não estou vendo, eu não estou mais vendo. Eu estou só na tela. E aí a lei traz, né, os tipos de violência psicológica, né, qualquer conduta de discriminação, depreciação, eu acho que depois vocês podem até ler, né, o ato de alienação parental, ou qualquer conduta que exponha criança ou adolescente diretamente crime violento. Vou lá esses slides, porque está na lei, né, a letra da lei, eu acho que vocês podem ter violência sexual, ele estipula, e violência institucional.
prática por instituição pública ou premiada, inclusive quando gerar revitimização. Eu achei interessante, Patrícia, não sei se você viu no resultado lá da nossa pesquisa com pessoas. Me travou. Travou para mim. Fazem essa citação. Travou? As pessoas estão sugerindo, eu também sugiro, para desligarem as câmeras, para ver se melhora a nossa conexão, porque tá travando, então, às vezes, quando a gente tem menos qualidade, né, para fazer montar a imagem, então, por favor, vamos tentar ver se melhora a conexão, porque realmente está falhando um pouquinho. Perfeito, vamos seguir tentando aí. Tá. Eu achei interessante, pessoal, que lá no resultado da nossa pesquisa lá de expectativas, né, teve um número muito grande de colegas que colocou, que faz a citação da violência institucional nos seus estudos. Não sei se você chegou a ver isso, né? Talvez pelas ciências, né? Então, depoimento especial, tem que ter, né, o profissional esperado que vai comunicar ao juiz, verificar a presença. A gente destacou esses pontos aqui já para falar, né, da importância desse momento anterior à audiência de depoimento especial, né, em que a criança deve ser acolhida, né, mostrar a ela tudo que vai acontecer, né, na audiência, informá-la, né, desse procedimento, para que ela tenha a escolha, né, a noção do que é aquilo e escolher se ela vai querer falar ou não, porque tem essa possibilidade na lei também, né, dela dizer que ela quer falar no formato de depoimento especial, que ela quer falar perante o juiz, ou se ela realmente não quiser falar. Então, a vítima e testemunha de violência, a gente garante, né, o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz também, né, assim, o legislador. E aí, esses artigos aqui, acho que eu vou pular, né, Patrícia, porque mas, assim, na lei... Eu só acho importante, assim, para voltar, a questão de haver um protocolo, né, então, assim como a gente estava falando, essa preocupação do legislador com relação a criar parâmetros mínimos para qualificar uma intervenção como depoimento especial, então, assim, a pessoa precisa seguir, existe essa necessidade de usar um protocolo para a realização dessas entrevistas, e nesse protocolo, obrigatoriamente, depois tem o decreto que fala sobre isso, vai ter que ter essa questão da livre narrativa, né, onde a gente também acredita que é esse protagonismo que é a passada da criança, porque é um novo paradigma, até uma colega colocou, achei interessante, o depoimento especial é muito mais do que o psicólogo passar a fazer as perguntas para a criança ou adolescente. É toda uma compreensão dessa criança, desse adolescente, como sujeitos de direitos. É um reconhecimento de que a forma como a criança ou adolescente é interrogada vai ter desdobramentos, né? Então, para a gente pensar. E uma outra questão é sobre a participação do assistente técnico no depoimento especial, que ele não participa ativamente. Na sala do depoimento, é só o entrevistador e a criança. O assistente técnico, se for o caso, vai ficar lá na sala de audiência e pode contribuir com alguma pergunta. E vai caber ao entrevistador também esse trabalho que, assim, que é de uma delicadeza, né, de fazer a transformação das perguntas. Ao longo do tempo, os magistrados começam até a entender, falar, eu vou fazer a pergunta, porque a gente deve evitar muitas perguntas fechadas, a gente vai conversar aí ao longo do curso sobre isso, mas só para... Então, assim, é por isso que exige esse treinamento, exige e existe essa delicadeza, porque vocês estavam falando que depois do depoimento, quando uma pergunta não é respondida, vai para o estudo. E eu fiquei pensando que um procedimento que a gente usa muito aqui, e também é recomendado, inclusive agora no protocolo brasileiro, é que antes de começar a audiência, alguém vá à sala de audiência e converse com o magistrado e com os participantes da audiência, os demais operadores de direito, sobre
o procedimento que vai ser realizado ali. Aqui no Rio, a gente no início fazia muito, tinha essa prática, agora menos, mas a gente tem retomado, porque assim, dá uma maior consciência também para os demais participantes de que existe todo um fluxo, de que existe uma lógica naquele procedimento, né? Então, que, por exemplo, as perguntas, você tem que esperar um determinado momento, enfim. Então, talvez possa também ser uma estratégia que vocês vão utilizar, porque algumas pessoas estavam comentando, assim, do fato de alguns magistrados não estarem ainda familiarizados com o depoimento. Então, assim, é uma série de ações, acho que, lógico, que podem se pensar outras ações, mas essa explicação antes de começar a audiência, às vezes a gente chega e pergunta, doutor, existe algum aspecto que o senhor queira que a gente enfatize mais, para você já saber como vai conduzir alguma coisa? Então, isso também seria importante, né? Acho que pode voltar. Sandra? Será que a Sandra caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu acho que a Sandra estava apresentando e ela... que bom. E aí saiu. Agora a gente vai seguir. Aí. Ótimo. Então, vamos seguir. A gente estava falando justamente da Lei 13.431. Eu estou na dúvida se eu espero a Sandra voltar ou se eu tento compartilhar logo o slide. Acho que pode compartilhar, Patrícia, porque ela não está conseguindo compartilhar como você, né? De trocar as aulas. E aí, se você compartilhar, fica mais fácil para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Mas, assim, eu vejo aqui no chat que tem, assim, muitas perguntas, né? E a gente, principalmente, esse, assim, é nosso primeiro encontro presencial. Eu tenho certeza que, ao longo aí das intervenções, quando for ficando também mais claro o papel do entrevistador, isso vai ficar sendo, assim, até mais fácil de vocês terem uma legitimidade para ponderar, né, sobre determinados procedimentos que devem e não devem ser realizados. Então, essa modificação da pergunta é muito em função da preservação da criança, não é? E aí a gente, com o tempo, vai ter um dia específico só para falar sobre isso, é muito treinamento, e o nosso protocolo, porque a presença do protocolo ajuda enormemente. Por exemplo, na escuta especializada, você não precisa usar um protocolo. No depoimento especial, obrigatoriamente, você tem que usar esse protocolo. Então, eu vou tentar partilhar aqui. Agora, a Sandra já voltou. Sandra? Eu vou partilhar, só que agora vai demorar mais, que eu fechei a aba que eu estava... Peraí, gente, só um minutinho aqui que eu vou abrir a guia aqui. Voltei, pessoal. Eu vou compartilhar aqui, eu estou só abrindo, porque eu tinha fechado, eu vou ter que abrir aqui de novo. Tá. Eu vou continuar, então, só comentando do assistente técnico, ótimo. Né? Eu já tive, né, essa situação do assistente técnico, o advogado pedir para a assistente técnica ficar na sala. A gente tem aquele momento anterior, que é o do acolhimento, do treino narrativo, e aí, não, a assistente técnica ficou somente lá na sala do depoimento. E ali ela pode assistir, ela pode ajudar nas perguntas, e ela pode também, depois do depoimento, assistir o DVD e fazer os comentários que ela achar necessários, né? Então, assim, a participação do assistente técnico não é na sala do depoimento especial, porque vai interferir, né, na narrativa da criança. O que mais que a gente estava... Qual era o outro ponto? Eu vou abrir agora o slide, pronto. Vou compartilhar aqui.
Tem uma pergunta, eu acho. Peraí, vamos ver. Agora acho que a gente vai apresentar um pouco do pré-depoimento, que é essa parte da recepção da criança, do que isso que é explicado para ela e como é que a gente costuma trabalhar. Eu ia até falar isso também, da diferença, né? Quando a gente fala em protocolo, tem um protocolo, que é o protocolo científico da entrevista cognitiva, né? Tem vários tipos de entrevista, como tem o protocolo do depoimento especial, que é um protocolo próprio do Rio de Janeiro, que tem essas 3 fases, e que a gente comenta, que a gente, né, traz para o protocolo. Quer dizer, 3 fases no momento do depoimento, sendo que uma anterior, que seria a avaliação das peças quando recebidas pelo núcleo do depoimento especial, podendo indicar algumas questões, né, ou algum ponto que você identifique que possa afetar o depoimento. A gente pode somente indicar no parecer, como a gente pode também contraindicar o depoimento especial. Então, esse protocolo do Rio de Janeiro, ele foi publicado em Diário Oficial, né? Então, por exemplo, até para essa questão das perguntas, né, de serem feitas, isso foi até antes da lei, né, Patrícia, de serem feitas as perguntas e transmitidas ou não transmitidas e transformadas, tudo isso a gente colocou no nosso primeiro protocolo, porque vindo, né, perguntas do advogado, ou do Ministério Público, ou do próprio juiz, a gente fazia referência, nós fazíamos referência ao protocolo. Doutor, o protocolo publicado no Diário Oficial diz o seguinte, né, um dos exemplos, né, a entrevista vai percorrer do início ao fim, sem nenhum contato com a sala de audiência. Somente haverá contato quando o entrevistador posicionar o ponto eletrônico e sinalizar que se iniciará a fase do questionamento. E aí isso estava no protocolo, ou seja, os juízes, né, os operadores do direito, eles tinham a informação de que eles não poderiam interromper aquela entrevista, interromper o relato livre da criança, somente após esse posicionamento. E aí a gente conseguiu, né, mais autonomia para levarmos a entrevista do início ao fim, sem a interrupção, sem, né, a sala de audiência interromper a entrevista e o relato livre da criança. E esse momento da recepção, do acolhimento, ele é anterior, ele acontece no dia do depoimento, né, e 1 hora antes da audiência propriamente dita. A criança, a família chega, a gente traz, né, a família, entramos na sala, mostramos todos os equipamentos, a sala, né, a gente tem um folder, que é aqui no slide 18, um folder, né, que a gente conta para a criança uma historinha lúdica, né, o que é isso aqui, quem é o juiz, você, né, entrou no fórum, o que é o fórum, né, quando as pessoas, a gente diz, né, tem uma parte aqui da historinha, né, quando as pessoas lá fora não conseguem se entender, ter um acordo, elas vêm para o judiciário para que o juiz estude, né, ou escute uma parte, escute a outra parte, e aí decida, né, alguma coisa sobre elas, porque elas lá fora sozinhas não conseguiram decidir, e aí a gente vai contando essa historinha e trazendo todas as informações do que é esse ato, né, que ela vai participar daqui a pouquinho lá numa outra sala. Então, a gente traz todas as informações. E aí, nesse momento, é possível, a gente também colocou no nosso protocolo, uma avaliação pontual ali, né, das condições dela para prestar o testemunho, né, condições cognitivas, condições emocionais, motivacionais, seja ela qual for. E há a possibilidade de, a partir dessa recepção, identificada alguma questão que vai interferir no depoimento, levar até a sala de audiência e colocar ali perante todos, né, essa questão. Então, às vezes pode ser, né, algo impeditivo para o depoimento, a gente pode levar contraindicando. Aliás, a primeira audiência que eu e Patrícia fizemos,
foi de um caso, eram 2 crianças, uma de 6 anos de idade e outra de 3. E aí, quando a gente recebeu as peças, não, a de 3 anos de idade, impossível, como que a gente vai ouvir, né, uma criança de 3 anos de idade? E era na segunda instância, né, Patrícia? E os desembargadores disseram, não, a gente tem que ouvir, Ok, tínhamos esse momento instituído no protocolo, né, de que haverá uma avaliação e essa avaliação será levada presencialmente à sala de audiência. Estava no protocolo, publicado, no Diário Oficial. Então, na época, a Patrícia fez o depoimento, eu fiz a preparação da menina de 3 anos de idade, e, óbvio, verifiquei que a menina não poderia, porque é muito pequena, não tinha, né, o aparato cognitivo dela desenvolvido. E aí levei para a sala de audiência, expliquei, né, tecnicamente, e aí o desembargador, a procuradora, o advogado, o defensor, todos ali ouvindo, e aí o desembargador dispensou. Dispensou o depoimento da menina de 3 anos de idade. Então, a gente tem aqui essa possibilidade também de avaliação e de dar um retorno nesse sentido, né? Fala, Patrícia, quer falar? Não, esse momento que a gente chama de recepção, ele é um momento muitíssimo importante, né? É antes que a gente chama, que é antes de começar o depoimento propriamente dito. É o momento que a gente vai acolher a criança, fazer essas explicações, né, no sentido de que como é que vai ser o procedimento, iniciar esse que a gente chama esse período de rapport, de construção desse rapport. É muito importante que a criança e o acompanhante também entendam, porque muitas vezes a criança também chega para a audiência sem entender bem o que ela vai fazer ali. E um aspecto que a gente gosta muito também de ponderar, tanto com os adultos responsáveis que trazem a criança, né, como com a própria criança, é explicar como é que se dá o processo, no sentido de que o juiz vai decidir, tem até o juiz togado aí, mas que ele vai decidir levando em conta uma série de outros documentos, que não será exclusivamente a fala da criança. E uma outra coisa que a gente costuma colocar também, e que é uma dúvida, assim, e me surpreendeu como as pessoas ficam mais tranquilas, né? No sentido de que é uma denúncia que é feita pelo Ministério Público. Então, mesmo que a mãe, ou então alguém, a família, queira desistir, a gente fala, olha, teve o promotor público, que é o representante do Ministério Público, teve alguém, aí vai adequar para a fala da criança, né? Que entendeu que isso precisou ser levado adiante. Então, por mais que você fale, não, eu não quero seguir adiante, né? Você não pode. E aí, várias vezes já aconteceu isso comigo, a mãe fala, ai, meu Deus, que bom, vou falar isso para minha vizinha, porque ela está tão chateada comigo, ela até acredita, mas explica isso para ela, entendeu? Então, a gente também faz essas explicações também no sentido do que a gente vai fazer ali, que a gente não é uma parte, né? Porque essa questão do resultado, de saber o resultado. Então, essas explicações, elas são compartilhadas com as partes. Então, a gente tem esse momento que é a recepção, o depoimento propriamente dito, onde vai ser todo o protocolo, e, no final, o pós-depoimento, onde são realizados eventuais encaminhamentos que se façam pertinentes, né? E aí, como já ficou só para frisar, né? Não desse momento do depoimento, a gente não gera nenhum documento escrito. A única exceção é, por exemplo, uma situação onde uma adolescente falou que não queria participar do depoimento especial. Eu avaliei que ela tinha condições de entender, ela já tinha quase 18 anos, tinha 17 anos, ela falou, eu quero estar numa sala, eu quero olhar cara a cara com o juiz e eu quero que o acusado esteja presente. Então, foi a opção dela, e a juíza falou, você pode colocar por escrito que ela está preferindo a atuar dessa forma? Eu falei, pois não. Aí fiz uma rápida informação, encaminhei a parte, a mãe também, isso foi conversado, foi compartilhado, e foi
essa manifestação no sentido da não participação. Mas, depois de ter participado do depoimento, eu, pessoalmente, nunca precisei fazer nenhuma manifestação por escrito acerca do depoimento. É isso. Eu acho que essa é uma dúvida aí recorrente, né, que talvez vocês tenham que se organizar e pensar, tendo aí as particularidades aí de cada contexto, mas aqui no Rio a nossa prática tem se organizado dessa maneira. Acho que pode seguir, Sandra? Pode sim. Estava desligando aqui meu microfone. E aí, nesse momento, né, a gente colocou assim esse slide para falar do trauma, melhorou, né? Tem que desligar o microfone, Patrícia, que estão comentando aqui no chat que a microfonia. O acolhimento precisa do olhar e da escuta sensível. Estamos diante de uma criança ou de um adolescente que possivelmente sofreu um trauma. E as inscrições dessas experiências configuram modos de promoção de justiça, logo, modos de produção de narrativas. Ou seja, eu acho que esse momento do acolhimento anterior ao depoimento, quando você traz todas as informações para a vítima, do ato, do que é aquilo, por que é importante falar, motivar ela, né, a falar, é permitir que ela pense sobre esse evento traumático, porque, assim, eu vejo que nas audiências tradicionais, né, a criança, até acho que eu coloquei isso lá no chat, alguém fez esse questionamento, durante a audiência tradicional, a criança permanece num lugar de objeto, de uso e de abuso do processo, do juiz, do promotor, do próprio réu. Porque as perguntas, a gente sabe que se lê o boletim de ocorrência para se confirmar aquilo que foi dito lá na polícia, né? Então, a criança está ali, ela, por vezes, não tem nem noção do que aconteceu, ela passou pelo evento traumático, a coisa ainda não foi simbolizada, não foi elaborada, e ela está ali diante, né, daquele aparato todo, ouvindo, né, o que ela passou, ouvindo o que ela sentiu no corpo, ouvindo sobre o trauma que ela passou. Então, aí sim, é revitimizante, né? E quando você vem para uma audiência de depoimento especial e você tem esse momento que eu acho muito importante do acolhimento, das informações que você traz, né? Você permite essa produção de narrativa, né? Que o acolhimento, ele permite isso. Quando uma criança vai dizer para sua mãe, ela não entendeu. Eu tentei dizer para minha mãe, mas ela não acolheu. E aí não se permite que essa narrativa seja, né, produzida, não tem um acolhimento. E quando você traz isso na recepção, todas essas informações, você permite que a narrativa venha depois, né, depois, no momento seguinte, que é o depoimento de fato, né, e eu acredito, né, como eu tinha falado lá no início, quando eu era, né, crítica, e hoje recebendo todas essas vítimas, ouvindo elas, né, depois do depoimento, percebendo essa função, dessa motivação, desse momento de acolhimento, dessa escuta, é importante para elas, né, o poder, né, vários colegas dizem, a justiça, né, não é na justiça que se vai elaborar, né, um trauma, que se vai ressignificar um trauma. Mas eu acho que na vida, né, não é só numa análise que a gente elabora determinadas questões. Há encontros na vida que são muito significativos e que o próximo sujeito pode iniciar, né, reconhecer algo ali, iniciar um processo de elaboração, de ressignificação daquele evento. E essa passagem pela lei consciente, né, do que é aquilo, e sendo possível essa produção dessa narrativa, eu vejo isso como um passo à elaboração do trauma. Várias crianças dizem, né, o quanto que foi importante esse ciclo, né, de passar por aqui, do juiz me ouvir,
e ouvir dessa forma, com alguém, né, trazendo todas essas informações para ela, com alguém que tem uma escuta, que é o psicólogo assistente social, o comissário, que tem essa escuta acolhedora. Isso a gente ouve de muitas crianças. Então, eu acredito, sim, que essa passagem, que é um ciclo, e essa passagem de produção de narrativa para a justiça tem a possibilidade de dar um outro significado, né, ao trauma. Quem conhece um pouquinho assim né, dessa questão do trauma, exatamente, toda interação humana, né? Muita pretensão a gente achar que isso só acontece numa análise, né? Há encontros que são muito importantes, e esse é um que abre essa possibilidade. Sandra, fala aquele caso da Mônica, que a gente ficou na dúvida, e acho que aquele caso também é bem ilustrativo. Verdade. Uma colega, né, que estava no momento que a sala da gente fica no andar e o do depoimento fica pertinho, né, no andar de cima. E nós lá da DIAT, todos nós fazemos o depoimento. Então, essa colega, ela é comissária, e nós recebemos as peças, né, desse caso, e era uma adolescente, e nós verificamos que havia um decurso de tempo muito longo, desde do anúncio, né, da denúncia do fato. Ela devia ter uns 8 anos de idade ou 9 anos de idade, e agora, isso já tem tempo, né, porque agora o tempo já diminuiu bastante por conta da lei e da existência do NUDECA, né. E ela tinha 15 ou 16 anos de idade. Então, quando a gente olhou aquilo, e era um avô, né, quando a gente olhou aquilo, a gente falou assim, não, como assim? Uma criança de 8 anos de idade, agora ela vem falar? Para que a gente, né, vai mexer nisso? Aí ficamos na dúvida, contraindica o depoimento, não contraindica, o que a gente faz? Não, vamos fazer o seguinte, vamos receber, e na recepção a gente tem a possibilidade de avaliar, né? Quem sabe vamos escutar, vamos ter o contato. E quando ela veio, essa colega depois disse que esse momento da recepção, e que a gente tem também o atendimento à família. A mãe da menina chegou a revelar, né, no atendimento à família, que é um outro colega que faz ali naquele momento, enquanto e não tinha revelado, foi naquele momento, e a menina, no atendimento pós-depoimento, disse que aquele dia que durante todo aquele tempo ela tinha esperado por esse dia de vir falar à justiça, que era o dia mais importante da vida dela, que ela passou, né, 6, 7 anos, ela nunca tinha assistido o chamado, e quando ela recebeu a intimação, ela ficou, assim, emocionalmente afetada e dizendo que foi muito importante essa chamada da justiça, que ela esperou durante todos esses anos vir falar para o juiz o que tinha acontecido com ela. Né? Então, a gente fica assim, depois desse caso, né, a gente ficou assim, não, vamos trazer essas pessoas para poder ter a chance de ter esse contato e de avaliar, porque a experiência diz que a maior parte dessas vítimas quer, sim, vir falar para a lei, né, desse horror, desse incesto, desse horror do abuso, da violência, até para poder cessar isso, né, é um momento, é um ciclo, né, ela sofreu tudo aquilo, aquela invasão, aquele abuso, e ela está vindo dizer para a justiça que aquilo não podia acontecer, e a justiça tem que, né, dar uma sentença para ela de que, olha, realmente foi errado, né, foi errado o que aconteceu com você, vamos responsabilizar esse adulto por isso. Então, assim, cada vez mais eu vejo o quanto que esse momento é importante para ressignificar. Né? A gente sabe que o trauma, né, quem tem uma leitura assim, mais psicanalítica, a gente sabe que o trauma ele acontece em 2 tempos, não é 2 tempos, é 2, 3, 4. Ele acontece, o sujeito não entende, e em algum outro momento, algo vem que vai ressignificar esse momento, e aí sim vai dizer que ele foi traumático, né? O Freud fala isso, o trauma ele acontece em 2 tempos.
E eu acredito muito que esse segundo tempo, esse tempo da justiça, ele é o segundo tempo do trauma, para o trauma. Ele pode ser acoplado nessa cadeia aí de, né, de caminho, de como a gente chama de significantes, para dar um sentido o sujeito passou, foi a posteriori. Nem que seja no terceiro tempo, mas se o tempo da justiça ele passa, né, por essa cadeia, ele vai significar alguma coisa ali na frente, né? O fluxo, ele foi instituído agora, no final do ano. A gente veio nessa discussão desde 2017, mas eu posso pedir para o Ebert, né, a gente colocar lá no Moodle para vocês. Não tem problema, mandar por e-mail. Tá travando? Ah, tá falhando bastante. Bom, a gente também está chegando ao final, né? Só para a gente organizar agora o final, a gente falou essa questão da recepção, que a gente já queria passar aí algumas coisas que a gente considera importantes também desse momento, que ela está incluída no depoimento especial, fazendo a ponte com essa questão do trauma e toda a concepção, né, de criança que a gente tem. Mas aí, para finalizar, a gente vai tem lá no Moodle, porque a gente vai ficar assim, essa tarefa de vocês, de forma geral, acho que a gente já falou isso aqui tudo, né, Sandra? Desse momento de avaliação, né, de sinalizar quando tem alguma contraindicação. Quando chegar lá. Uhum. E agora, essa questão do debate dos conselhos, a gente já disponibilizou no Moodle todo esse material, que são as resoluções, né, do Conselho Federal de Serviço Social, do Conselho Federal de Psicologia, e também essa carta-resposta do Grupo Permanente de Psicologia Jurídica e Escuta de Crianças, que é o GPP-GEC, né? Então, assim, é importante também destacar que essa visão dos conselhos, ela não é, cada vez menos, ela está sendo uma visão preponderante, porque, inclusive, dentro do próprio tem o CRP 9, que ele é favorável ao depoimento. E o que a gente também observa, né, é que, aí vocês vão analisar o material, né, é que muitas críticas que são direcionadas ao depoimento especial, elas desconhecem os procedimentos do depoimento especial. Elas falam, assim, de um procedimento que começou na época do depoimento sem dano, só que do depoimento sem dano ao depoimento especial, houve um caminhar, né? Então, a gente propõe que vocês sigam, apesar que eu acho que vocês sigam, né, nessa, criando também as próprias impressões de vocês, com os argumentos, mas apresentados também pelas duas partes, que levem também em conta essa carta-resposta e também o documentário que foi organizado pela Silvia Inês, a tese de doutorado dela, ela fez em forma de vídeo, que apresenta também um pouco das duas visões, né, em relação ao depoimento, que aí a gente vai seguir conversando. Não sei se Sandra quer finalizar com alguma coisa. A gente, assim, só para complementar aqui o nosso protocolo, né? Aí eu digo que não era não da entrevista cognitiva, mas o do Rio de Janeiro, né? Ele considerou, né, as normativas internacionais e nacionais, que vocês já tiveram até acesso lá no Moodle, a escuta, que se caracteriza pelo cuidado do profissional em compreender. Ele trabalhou esses momentos antes e depois, que, né, os nossos conselhos dizem que não há escuta no depoimento especial, mas eu acredito que há escuta, né, quando você, não há escuta no momento não é um trabalho de escuta no momento lá do depoimento, é uma entrevista
vista, mas quando você tem a possibilidade de avaliar as condições da criança, de motivar, de trazer todas aquelas informações e de levar para a sala de audiência qualquer consideração a partir do que você escutou, né, das condições emocionais e intervenções que você possa fazer antes ou depois, eu acredito que há uma escuta, né, uma escuta da nossa profissão mesmo, uma escuta psi, né, e não acredito que seja uma inquirição esse procedimento, né, eu não me sinto inquirindo a criança. Uma das perguntas que a gente faz também no pós-depoimento, na entrevista com a criança, é essa: se ela se sentiu constrangida, se ela se sentiu forçada a responder alguma pergunta, né, e todas respondem que não. Então, é mais ou menos isso, né, o nosso protocolo foi pautado nesses itens aqui que a gente trouxe. Mas ao longo do curso a gente vai apresentar para vocês o protocolo. E é isso, né? Fim. Acho que 10 para meio-dia. Passamos um pouquinho da hora, mas compensando aí a rede que caiu várias vezes, né? Tivemos que passar um pouquinho do horário. Então, pessoal, um prazer. Nos vemos, então, no Moodle, né? Vamos continuar lá interagindo. A gente pede até para vocês acho que somente 20 responderam lá o questionário das expectativas. Se vocês puderem todos responder, para a gente ter uma noção, assim, conhecer um pouquinho do que vocês têm conhecimento, do depoimento especial, a gente agradece. Tá bom? E nos vemos, então, na segunda-feira, não é isso? A próxima aula